Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje pode ser um dia histórico neste Parlamento se vier a ser aprovado este projeto de decreto legislativo regional do CDS que põe fim à escandaleira e vergonha deste Parlamento gastar 1/3 do seu orçamento para subvenções parlamentares e partidárias. Desde 1989 que este Parlamento atribui verbas aos grupos parlamentares. E a verdade é que ao longo destes anos todos, até 2005, de 89 a 2005, foi sempre consensual neste Parlamento e na sociedade madeirense a necessidade de o Parlamento atribuir algumas verbas aos deputados e aos grupos parlamentares para o exercício das suas funções. Quando é que esta questão começa a ser um problema, um gravíssimo problema e um desprestígio para esta Assembleia Legislativa? Foi em 2005, quando o PSD aqui apresentou e aprovou uma alteração à lei orgânica da Assembleia Legislativa, aumentando, imagine-se, a verba de 2,5 milhões de euros para 5 milhões de euros. Um aumento de 2,5 milhões de euros. E atingimos a cifra hoje de 5 milhões e 400 mil euros. Desde 2007 que o CDS tenta fazer aprovar neste Parlamento e também outros partidos políticos uma redução das verbas deste chamado jackpot parlamentar. Aliás, esta questão tem suscitado não só o desprestígio deste Parlamento, manchado a imagem dos deputados, como levantado inúmeras questões, quer a nível do Tribunal de Contas, quer a nível do Tribunal Constitucional. E sempre o PSD se opôs a que se reduzisse esta subvenção. Parece que, finalmente, com o novo líder à frente do partido, os senhores deputados, que ontem, e quando digo ontem, foram há poucos meses, recusaram a descida desta subvenção, os mesmos deputados estão hoje dispostos a votar a favor da proposta do CDS e a reduzir a subvenção. Eu só posso saudar a mudança de atitude política dos deputados do PSD, que no passado votaram contra e que hoje irão aprovar a proposta do CDS. Devo saudar o Sr. Deputado Jaime Filipe Ramos, que parece ser o rosto do Dr. Miguel Albuquerque neste Parlamento Regional, pela sensibilidade que teve de abrir o PSD à possibilidade de fazer aprovar esta alteração à lei orgânica. Nesta matéria, como se sabe, o grupo parlamentar do PSD, ainda agora, no mês de dezembro, fez aprovar aqui um projeto de resolução em que fazia de conta que queria reduzir a subvenção parlamentar. Imagine-se que o PSD queria, através de uma resolução, alterar um decreto legislativo regional que é a estrutura orgânica. E olho espantado para a cara do Sr. Deputado Savino Correia para saber o que ele hoje irá fazer. É porque, na altura, o senhor acusou-me de ignorância, porque disse que se baixássemos a subvenção parlamentar, iria ser um bico de obra em termos jurídico-constitucionais. Hoje parece que o PSD, afinal, virou o bico ao prego e vai aprovar a proposta do CDS. Mas eu percebo porque é que os senhores vão aprovar a proposta do CDS. Não é que não desse jeito continuarem a receber aquela verba monstruosa que recebem. E não tem nada a ver com as vossas dívidas bancárias, não tem nada a ver com as vossas contas, assim como os senhores não terão nada a ver com as contas dos outros partidos. Mas há uma coisa que eu sei: os senhores votarão
a descida do jackpot porque têm medo do verdito do povo da Madeira e do Porto Santo nas próximas eleições. Esta é a questão. Mas o PSD vergou-se à razão do CDS. Esta é outra evidência. E, portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, ainda bem que o CDS começa a influenciar a capacidade decisória do PSD. Fantástico! Ainda aqui vamos, não tivemos ainda eleições, mas o CDS já influencia, já condiciona a capacidade de decisão da nova liderança do PSD. E isso é de saudar. É de saudar em nome do CDS, que é o principal partido da oposição. Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o prestígio deste Parlamento não é apenas afetado pela questão do jackpot. Nós precisamos de ir muito mais longe em termos de reforma do sistema político regional. Hoje, os madeirenses e porto-santenses estão descrentes perante este sistema político regional. Não apreciam o comportamento do Parlamento e do Governo regional. Nós precisamos de reintroduzir confiança dos eleitores nos eleitos. E isso passa não apenas por reduzir a subvenção parlamentar, como também por aprovar um regime de incompatibilidades e impedimentos para os deputados e titulares de cargos políticos. Não podemos continuar com esta promiscuidade entre política e negócios, entre quem aprova de manhã diplomas nesta casa para no dia seguinte fazer negócios lá fora. Temos que ter um registro de interesses neste Parlamento. Temos que ter uma lei de incompatibilidades e impedimentos para os deputados. Precisamos também de um novo regimento para a Assembleia Legislativa que favoreça um normal e salutar debate entre as forças políticas no respeito entre maiorias e oposições. Está aqui. Sr. Deputado Roberto Silva. Sr. Deputado Roberto Silva. Esse manifesto vem atrasado 30 anos. Porque aquilo que o líder do PSD defende hoje, o CDS defende há 30, há 20 e há 10 anos. A diferença é esta. E há outra diferença. Onde andava o novo líder do PSD, Miguel Albuquerque, em 2012, quando o Dr. Alberto João Jardim pediu maioria absoluta e o resgate à República, andava ao lado do Dr. Alberto João Jardim a pedir votos para uma nova maioria absoluta do PSD. E, Sr. Presidente, Srs. Deputados, se nós temos que saudar a alguns do PSD que mudaram de opinião, e como diria o Dr. Mário Soares, que ainda está aí vivinho da Silva, são os burros é que não mudam de ideias. São os burros é que não mudam de ideias. Se nós temos que saudar a mudança de alguns deputados do PSD e do próprio novo líder do PSD em relação a algumas matérias, temos que dizer que estão-se a apropriar do discurso da oposição. De propostas que são da oposição há décadas. Há décadas. E, portanto, esse jogo de faz de conta vai ser desmascarado perante os eleitores. Os eleitores vão saber que o Dr. Miguel Albuquerque era contra a limitação de mandatos e que hoje é a favor. Lembram-se que ele queria voltar a ser candidato a presidente da Câmara de Funchal e que se manifestou contra a limitação de mandatos e que o Dr. Alberto João Jardim disse que ele era o novo desempregado político. Lembram-se? Por isso é que ele mudou agora de ideias. Mas nós saudamos que Vossas Excelências mudem de ideias. É por isso que a terceira proposta do CDS para a reforma do sistema político é a fixação de um limite de mandatos para todos os titulares de cargos políticos eleitos ou nomeados, a exemplo do que já acontece no poder local. Em democracia não há cargos vitalícios.
Isso está inscrito na Constituição e deve passar à lei ordinária para qualquer cargo eletivo. Queremos também o reforço do Estado de Direito na região, por forma que a defesa da legalidade seja uma constante da governação e dos executivos, quer governativos, quer camarários, abandonando-se a política em que a ausência de regras, o arbítrio e a discrecionariedade permitem ganhos de clientela política para a sustentação de quem é poder. Queremos medidas de combate à corrupção e ao tráfico de influências na administração pública e no setor empresarial público. Queremos uma revisão da Constituição que favoreça uma clarificação dos poderes e competências das regiões autónomas, nomeadamente no plano legislativo e no plano fiscal. Queremos a revisão do Estatuto Político-Administrativo para conformá-lo com as posteriores revisões constitucionais que já aconteceram desde 1993. Queremos facilitar também o direito de petição e de iniciativa legislativa dos cidadãos consagrados na lei fundamental. Não podemos admitir que para uma petição nacional se exijam 4.000 assinaturas para um universo de 10 milhões de pessoas e para um universo de 270.000 pessoas se exija que uma petição para entrar neste Parlamento e ser discutida tenha 2.500 assinaturas. E, finalmente, queremos também uma representação parlamentar das comunidades imigrantes madeirenses nesta Assembleia Legislativa, o que passa por uma revisão da lei eleitoral. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, faço um apelo final à vossa consciência, senhores deputados do PSD. Vão a tempo de aprovar aquilo que é, há muitos anos, uma exigência do povo da Madeira e do Porto Santo. O povo da Madeira e do Porto Santo, os seus cidadãos em particular, os mais vulneráveis e desfavorecidos, estão a passar fome, estão em situação de pobreza e de miséria. E quando isto acontece, os políticos devem dar o exemplo de contenção. Comecem por dar esse exemplo hoje, baixando a subvenção parlamentar e o jackpot, que é um escândalo e uma vergonha.